Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Zerocast, dessa vez entrevistando o Fabrício. Fabrício, conta pra gente aí, pra gente já começar a abrir essa conversa, conta pra gente aí quem é o Fabrício. Marcos, uma grande satisfação estar participando com vocês hoje, junto com o pessoal aqui deste programa que eu tenho certeza vai trazer cada vez mais conhecimento, conteúdo de qualidade para o pessoal que está buscando se desenvolver no mercado. Então, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. E bem, eu me sinto às vezes um peixe fora d'água, né, no mercado, porque afinal de contas eu sou dentista. Inclusive, o pessoal acaba me conhecendo aí nas redes sociais, principalmente no YouTube, onde eu tenho um trabalho mais efetivo, como Fabrício Chafransky, um dentista na bolsa. Dentista na E, bolsa. acabou surgindo esse codinome meu de um dentista na bolsa de uma forma natural e eu fortaleci esse título, né, dentro do meu trabalho, justamente para tentar mostrar para as pessoas uma terceira via dentro do mercado. Porque a gente sabe que existem dois grupos distintos no mercado. Existe o teu grupo, que são os profissionais, Uhum. que é o cara que muitas vezes tem formação acadêmica na área de finanças, é o cara que vai trabalhar como analista, vai trabalhar em corretoras, em bancos, enfim, é aquele profissional do mercado. E Uhum. existe um segundo grupo, também bastante conhecido, que é o grupo dos aventureiros, que é aquele cara que entra no mercado para ver o que vai dar, para fazer uma tentativa. Muitos, inclusive, despreparados que acabam tomando ferro do mercado, como a gente bem sabe. Uhum. Mas, lembra que eu falei da terceira via? A terceira via aqui no Brasil, ela ainda é pouco conhecida. Aí onde você está nos Estados Unidos, ela já é forte. Qual é essa terceira via? A terceira via é um profissional estabelecido, que tem a sua renda, que tem a sua condição financeira estabilizada e que vê no mercado uma outra alternativa. Uma alternativa de acumular capital, de rentabilizar o seu capital, de fazer, por que não, uma renda extra complementar. E quando eu usei o nome um dentista na bolsa, eu consegui representar exatamente a forma como eu comecei no mercado. Eu, como um profissional estabelecido, com mais de 20 anos de profissão dentro da odontologia, já com uma vida financeira estabilizada, e eu vim para o mercado buscando um algo a mais, buscando, claro, por que não até um projeto para minha aposentadoria que acabou acontecendo muito antes do que eu imaginava, porque já aí há praticamente 2 anos, agora em dezembro vai fazer 2 anos que eu deixei de trabalhar como dentista, Ó, não estou mais clinicando, graças à abertura que o mercado me 100%, trouxe. 100% bolsa agora. Eu me dedico hoje em tempo integral ao mercado. Mas tudo isso foi possível, por quê? Porque eu busquei uma preparação, busquei conhecimento para fazer essa transição, que aconteceu, como eu falei, até de uma forma mais rápida do que eu imaginava. Mas, mesmo tendo sido rápido, foi a base de muito esforço, muito suor, muita dedicação e muito estudo. E assim eu consegui, como eu falei, antecipar um pouco minha aposentadoria da odontologia. Porque ainda trabalho e trabalho muito. Como você sabe, o mercado financeiro não são férias. A gente Uhum. trabalha e trabalha muito, né, sendo hoje, se dedicando hoje ao mercado financeiro. Mas da odontologia eu consegui me libertar dela um pouco antes do que eu imaginava. Já me abriu vários gatilhos aqui, vamos lá. Bom, primeiro eu sou assessor de investimentos, então eu conheço bastante perfil, né, de investidor. É, ok, todo mundo tem que ir sim para a bolsa para investir, né? Isso é muito importante, isso é bem difundido aqui e normal, né? Mas o perfil, e principalmente esse perfil de dentista, médico, que às vezes tem uma remuneração ali um pouco acima ali, né, da média, né? E tem seu trabalho consolidado e tudo mais, eles geralmente são mais conservadores, né? Já vão por ativos que não têm risco. Geralmente vão títulos de renda fixa, fundos imobiliários, até fundos, mas sempre terceirizando tudo. Sempre terceirizando um. A maioria não costuma querer especular, né? Como ir para um trading, aprender por conta própria, terceiriza tudo. Simplesmente terceiriza tudo. Como foi que você começou assim a falar? Imagino que você começou investindo, né? 20 anos de carreira, parabéns.
bom, carreira bem extensa, né? Como foi que você começou ali a investir? O que que foi que te levou ao mercado? Primeiro, acredito que investir, mas o que que levou depois ao trading? O que que foi como é que foi parar lá? Na verdade, eu aprendi desde o começo a dividir a forma como eu ia atuar no mercado com uma ferramenta chamada de triângulo do risco. Então, quando eu optei a ir para a Bolsa, eu já não fui com esse pensamento conservador de tentar fazer uma carteira de longo prazo para receber dividendos. Não. Eu já dividi a minha atuação dentro do mercado com o que eu chamo de triângulo do risco. Dentro do triângulo do risco, que eu aprendi com um grande amigo meu aqui da minha cidade, que é o professor Lívio, que é professor da disciplina de Mercado e Capitais da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e ele é um profissional de mercado já há mais de 20 anos. Eu aprendi esse triângulo do risco com ele, onde a gente tem que diversificar nossa atuação dentro do mercado. Então, dentro da renda variável, a gente vai ter a nossa diversificação, onde eu vou ter, claro, uma parte maior do meu capital em um investimento com risco menor, Uhum. eu vou ter uma parte um pouco menos expressiva para operar algo que não seja tão arriscado, mas que tenha uma rentabilidade maior. A gente usa muitas opções para Sim. fazer isso. E a gente tem a ponta do nosso triângulo do risco, que é uma parte menor do nosso capital, que a gente chama muitas vezes de reserva de oportunidade, e que a gente vai colocar em risco mesmo. Então é ali que a gente vai operar day trade, é ali que a gente vai fazer operação em criptomoedas, é ali que a gente vai buscar colocar esse capital em risco, buscando nele uma alta rentabilidade. Então eu costumo dizer que é a pimenta do prato. Uhum. Eu gosto de prato apimentado. Eu gosto de uma pimenta. Mas o prato não é só pimenta. O prato tem os seus ingredientes principais e a pimenta é aquilo que vai dar o tchan. Então, quando a gente fala de diversificação dentro da renda variável, a gente tem que ter esse pensamento, que você não pode colocar todo o seu capital em risco. Então, day trade, eu costumo falar muito para as pessoas que operam comigo. O day trade a gente opera com menos capital, com troco. É com o dinheiro da pinga que a gente vai fazer o day trade. Porque mesmo com pouco dinheiro, a gente consegue fazer muito, muitas vezes. O que a gente não pode é colocar todo o nosso capital em risco no day trade, porque daí num momento ruim ou num período difícil, a gente vai derreter com esse capital e daí já era. Então eu posso dizer que eu já desde o começo tive essa aptidão a gostar de pôr uma pimenta no prato e gostar de aumentar um pouquinho a minha exposição no risco, ao risco dentro do mercado. Eu me sinto bem operando dessa forma. Não, legal. Engraçado que, é o que eu falei, você faz uma diversificação. Isso tá muito, muito correto, né? Às vezes essa ponta desse iceberg aí que você falou de risco, né? Ela pode chegar até uns 5%, que a gente recomenda, assim, no máximo, né? Exato, Ali, uns é cinco isso por mesmo. cento. Que é a parte que você vai, de repente, uma pessoa que não quer fazer trade, né? Mas quer, né? Tem que botar um pouco em risco, vai comprar, às vezes, criptomoedas, vai botar em ativos realmente que possam ter risco. Mas tem Exatamente. uma probabilidade, uma criptomoeda, ok. Se for a zero, você perdeu 5%. Mas e se ela estourar 300, 500%, dá um efeito grande ali na carteira. Então, ela Você consegue isso. tem mais chance dela dar um efeito explosivo ali, né? Uma coisa que pode dar um efeito explosivo que vai ser significativo. E se for a zero também, não vai ter esse impacto de quebrar a sua vida financeira, entendeu? Então, realmente, é muito, muito inteligente dividir dessa forma. Mas, geralmente, eu sugiro ali para alguns clientes que querem, que às vezes têm outras profissões e tal, a gente vai ali, faz umas estruturas, faz alguma coisa assim, que a pessoa vai se expor ao risco. Agora, a pessoa mesmo vai lá e fazer a sua própria operação, separar um tempo pro day trade, me explica como é que foi essa transição de carreira. Era assim, Foi. obturação de manhã e day trade à tarde, como é que era Não, isso? era junto. Eu operava o paciente e a bolsa junto. Ficava o computador Então, ali do lado, do obturando lado. Então e operação. rapaz do Operação aqui, céu, operação ali. era terrível, né? Porque o que que acontece? Você sabe que o mercado, ele é muito sedutor. A partir do momento que você entra nele, é muito difícil você conseguir escapar.
ele te conquista de uma maneira muito forte. E quando eu comecei a operar, eu sentia dentro de mim que aquilo era uma coisa muito importante na minha vida, eu não conseguia passar um dia sem operar. Mas junto com isso eu tinha uma rotina de consultório, de clínica, onde eu tinha os meus pacientes para atender. Então o que é que eu fazia? Eu tinha o meu computador posicionado do lado Ah, ali então você operava dentro do dentro consultório. Dentro do do... consultório. E o meu gráfico era cheio de alarmes. Ah, Legal, então, legal. às vezes eu estava atendendo o paciente e eu escutava um determinado alarme. Eu já sabia que o mercado poderia estar próximo de uma região onde eu poderia fazer uma operação. Aquele era o momento que você tinha que falar para o paciente dar uma descansadinha, É. Ó, tirar a luva cospe e aí, olhar. cospe aí, dá aguinha, Exatamente. cospe aí, E eu peraí, deixa fiz eu entrar isso. aqui. E eu fiz isso. Daí eu ia lá, entrava na operação, e Legal. voltava a atender o paciente e daí ficava com o ouvido ligado. Que daí eu já tinha um som quando dava stop, outro som quando pegava a parcial, e eu ficava daí atendendo o paciente e com o ouvido ligado no computador para ver o que ia dar a operação. É horrível, eu não aconselho que ninguém faça isso, porque você não tem como se concentrar no que você está fazendo. Então eu tive esse período em que eu fiquei dividido entre a odontologia e o mercado financeiro. E foi por isso que em dezembro de 2021 eu sentei com a Kelly, com a minha esposa, e falei para ela, Kelly, agora o consultório está me atrapalhando. Então eu vou ter que tomar uma decisão Mas muito pra séria. explicar, e como é que explica isso pra esposa? Olha, eu sou dentista há Pois 20 é, e anos, ela sempre me mas o apoiou, consultório ó, vou tá me ter... atrapalhando. Ela sempre me apoiou demais, a minha esposa. Ela é fantástica comigo. E quando eu falei para ela, ela foi pronta a me apoiar. Falou, não, realmente, tá certo. Se você acha que o teu caminho agora é esse, eu te dou o maior apoio. E assim eu acabei encerrando minha atividade lá, e daí ficou gostoso, né? Porque agora eu trabalho em casa. Então você veja, hoje nós estamos conversando aqui, eu estou no meu escritório, tranquilo, com meu ar-condicionado ligado, tomando minha água geladinha. Então é gostoso você poder trabalhar em casa. E isso é um benefício fabuloso que o Olha, mercado traz, né? Você eu poder. gosto muito também. Eu falo com o pessoal que eu sou um cara muito adepto do home office, porque eu acho assim, só o Eu tempo que adoro. você não perde, que você ganha, né, da sua vida, não tendo deslocamento, tem estresse também, trânsito, despesas de carro, indo todo dia, né? É um tempo que não volta, né? Todo dia, indo e voltando pro trabalho, arrumando roupa sempre tem que estar passadinha, não sei o quê, sabe? Isso aí eu acho que é realmente você ganha muito, muito para você investir em outras coisas, você estudar, fazer outra coisa, né? É um tempo livre. Agora, naquela época que eu comecei, eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje do mercado internacional, Uhum. da possibilidade que a gente tem de operar, por exemplo, o mercado que eu acho fantástico, o melhor de todos, que é o Forex, os pares de moedas. Te abre Na também minha opinião, uma outra janela para você operar horários à diferentes, noite. né? Aí você pode operar à noite. Então, o camarada que durante o dia ele não consegue operar, ele pode operar o Forex à noite. E eu sempre falo, eu insisto muito para as pessoas: opere o Forex. Você que está assistindo agora, que ainda não experimentou, experimente. Você que vem tentando operar, principalmente aqui na Bolsa Brasileira, mini índice, mini dólar, é terrível. É muito difícil você conseguir operar, principalmente o cara que é grafista. A pessoa que gosta de estudar análise técnica. Eu vejo pessoas dedicadas, comprando livros, fazendo cursos de análise técnica e tentando operar isso no mini índice aqui no gráfico de 2 minutos. Pessoal, não funciona. Não dá certo, não funciona. Então eu vejo algumas pessoas, Marcos, quebrando a cabeça para tentar operar, e às vezes eu convenço o cara a ir para o Forex e digo para ele, amigo, vai lá e opera um gráfico de 4 horas, vai para um H4, operar o Forex, com o conhecimento de análise técnica que você tem, para você ver o que é que vai acontecer. Dá menos ansiedade, né? Você não fica Rapaz ansioso. do céu, dali 2, 3 meses a pessoa me procura e fala, Fabrício do céu, por que eu não experimentei isso antes? Porque é um mercado muito mais
denso, é um Robusto, mercado sólido, robusto, Menos ruídos. com um volume financeiro monstruoso. Então, quando você vê um padrão gráfico se formando num gráfico, num H4, num par e num euro-dólar, o volume financeiro que foi colocado naquele padrão gráfico, ele é gigantesco. É muito mais provável que você tenha uma continuidade favorável daquela É muito análise mais provável gráfica da que você. teoria realmente acontecer, porque não tem Exatamente. como um ruído, poucos players Mudarem o cenário. executarem uma coisa ali de um pequeno momento, entendeu? E aí acaba atrapalhando a sua leitura, né? Que é o que Acaba. acontece aqui na Bolsa Brasileira. É, Então, a diferença técnica para quem opera gráfico, para quem faz tape read, para quem conhece, quem sabe fazer leitura de fluxo, você até consegue ter uma visão melhor do mercado aqui nacional brasileiro. uhum. Agora, para quem é grafista puro, é complicado. É muito difícil o cara conseguir se dar bem operando futuros aqui no Brasil. Índice e dólar, o nível, o índice de insucesso é quase 100%. E por isso eu insisto tanto com as pessoas para que opere o Forex. Uhum. E depois vocês me dão um retorno se vocês concordam com o que eu estou falando ou não. Vou aproveitar até para você falar aí que opera na Água 4, faz uma operação mais estendida. Me fala um pouco da sua estratégia. Quando você começou ali, provavelmente, né, acho que todo mundo começa ali fazendo um scalper, né? O curtinho, vou tentar pegar um negócio aqui, ali, todo mundo quer adrenalina. Agora provavelmente agora você falou que tá 4 horas, então estende mais, né? Chega a ser um day trade, você fica mais de um dia posicionado. Me fala um pouco da estratégia que você está fazendo atualmente. Quando eu opero Forex, geralmente as minhas operações passam de um dia. Uhum. Porque eu acho que a grande vantagem que a gente tem no Forex é principalmente a gente poder usar tempos gráficos maiores com um financeiro adequado para a gente operar. Porque você pode operar um tempo gráfico grande aqui na B3, operando, por exemplo, o mini dólar. Pode operar um gráfico de 60 minutos? Pode, você vai ter que fazer uma operação de swing trade. Isso vai exigir de você uma margem muito grande. Você vai ficar exposto a um risco altíssimo, porque você vai estar num mercado muito volátil, muito suscetível a alterações bruscas devido a cenário político-econômico, inclusive sujeito a gaps gigantescos. Porque fecha ali o O, mercado, depois você não tem como sair. fica É, difícil, principalmente para um iniciante, operar aqui na Bolsa Brasileira, quando a gente fala de futuros, e levar a operação para mais um dia. É muito uhum. complicado. Paga Tá? ajuste, é. Aí, agora, quando você vai pro Forex, você consegue operar um tempo gráfico grande com um financeiro baixo, porque você tem condição de fracionar a tua entrada. Então você consegue operar no H4 com um lote fracionado, buscando um alvo razoável e ter o stop, usando stops técnicos, os stops não vão ficar exorbitantes de caros. Então eu acredito que o grande trunfo que a gente tem quando a gente opera o Forex é poder operar tempos gráficos maiores. Então, as minhas operações costumam durar um dia, às vezes 2, 3 dias, até que eu consiga atingir a projeção do meu alvo ou até que acabe tomando um stop, que é normal. Mas geralmente as minhas operações duram mais de um dia. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil eu opero scalp, Hum. que é o que eu acredito que seja possível ser feito aqui. Aqui no Brasil, eu brigo com o pessoal quando vem falar para mim de surfar movimento longo. De cara, não dá. Você vai pegar alguns na sorte. Uhum. Mas tecnicamente você não tem como fazer uma leitura disso quando a gente fala de day trade aqui da Bolsa Brasileira. Eu recebi uma pergunta de um inscrito, num panorama que eu fiz, ele falando, pô, dá uma analisada no índice, porque tá tendo muita, tá oscilando muito, ele vai no movimento ali, mas tá muito volátil, ele vai no movimento, mas tá oscilando muito, vai pra cima, para baixo, e alguns pontos sendo meio defendido, meio esquisito. Falei, olha, o que acontece é o seguinte, quando é um mercado, não estou dizendo também que
que o índice tem tão pouca liquidez. Não, tem liquidez. Mas quando você compara com, né, com um euro-dólar, com ouro, coisa do tipo, é muito mais fácil poucas pessoas fazerem um movimento ali, né? E às vezes você está querendo um scalp ali, você fala, pô, vai defender nesse ponto aqui. Às vezes uma pessoa só fala, pô, eu vou tentar forçar esse É, movimento aqui para ir além. E aí uma pessoa só faz ativar o seu stop, porque ela é. tem dinheiro suficiente ali, é um player, é um banco, ou coisa do tipo, que consegue forçar. Já num outro ativo, não conseguiria. Né, num euro-dólar é muito mais dinheiro, precisa de muito mais capital para fazer um movimento ali a mais, um falso rompimento, ou coisa do tipo, ou uma defesa ali que você falou, pô, o cara tá sozinho segurando aqui. Então realmente ele, quando a gente fala em ativos brasileiros, às vezes está operando ali uma Petrobras, ou alguma coisa assim, precisa de menos dinheiro. Então você fica mais exposto à decisão de poucas pessoas, né? É. Algo de um ou outro ali que realmente vai e quebra a sua análise. Pô, analisei direitinho, a probabilidade estava boa e não foi. Não foi, não foi, não foi, não foi. Às vezes é uma ou outra É. pessoa só que tá fazendo ali, Ó, que tá interrompendo ali sua análise. é uma rocha. Isso, a nossa bolsa brasileira é uma rocha. Igual essa aqui que você está vendo. Ó. Agora imagina que a rua da tua casa é uma ladeira. E você olha lá e vem uma rocha rolando nessa ladeira. E é uma rocha desse tamanho assim. Ó. E você vê que ela vai bater lá na roda do teu carro. O que, que eu vou fazer? Eu vou lá e vou segurar essa rocha. É uma rocha com volume muito pequeno. Eu sozinho seguro aquele movimento, aquela rocha que vinha rolando na rua, eu seguro. E não só seguro, como eu reverto o movimento. Eu ergo ela no colo e levo ela de novo lá na construção da onde ela saiu rolando, e ainda xingo o pedreiro lá que deixou ela escapar. Então, a nossa bolsa é isso. Uma única pessoa que não concorda com aquele movimento que ela está enxergando altera completamente o cenário. Dá dinheiro, Agora, com dinheiro. vamos falar do Forex. Imagina o mesmo cenário, a rua da minha casa, uma ladeira. Agora imagine uma rocha vindo rolando, uma rocha de 20 toneladas, vindo rolando rua abaixo. E eu vejo que essa rocha vai bater no meu carro. O que, que o Fabrício vai fazer? Eu vou sair lá para tentar segurar a rocha. O que, que vai acontecer comigo? Eu vou ser Vai ser esmagado, moleza junto, a é. rocha vai esmagar o meu carro, vai derrubar o muro da casa e vai parar lá no quintal da casa do vizinho. Porque o volume é muito grande. Então, não é uma única pessoa, nem três ou quatro ou cinco, que vão interromper aquele movimento e muito menos revertê-lo. Hum. Então, quando a gente fala de volume, o problema da nossa bolsa não é liquidez. Liquidez ela tem. O problema dela é o volume muito baixo. O volume da nossa bolsa é É. ridículo Assim, quando trazendo para comparado com outras o mercado palavras, internacional. é um mercado mais fácil de manipular. Exatamente. É Hum. que quando a gente fala manipulação, dá a impressão de golpe, dá a impressão que é uma Uhum. trapaça. Não. O que acontece é que tem gente que quer que vá para cima e tem gente que quer que vá para baixo. Quem está comprado quer que vá para cima, quem está vendido quer que vá para baixo. Se o mercado tem um volume desse aqui, ó, qualquer banquinho de quinta categoria lá da Europa chega aqui e põe para cima, para baixo, a hora que quiser, o ativo que quiser. E é isso que a gente fica sujeito quando a gente opera na Bolsa Brasileira. E por isso que eu tenho essa insistência com as pessoas para sair do mercado nacional. É importante operar? É, eu opero. Mas eu não coloco toda a minha energia aqui. Porque eu sei que dentro dos mercados que eu tenho acesso hoje, o que eu tenho aqui é o pior. Uhum. É o mais difícil de eu ter resultado. Então eu não posso ficar com a minha mente fechada, agarrado nesse negócio aqui, querendo tirar leite de pedra, porque a coisa não vai funcionar. Uhum. Eu falo com o pessoal que às vezes você vai operar, você vai operar índice brasileiro, tem aquele horário fechado ali de negociação, né? Curto, ok. E aí as pessoas querem, às vezes, tanto dólar também ali, né? Na bolsa ali, na B3. E aí o que acontece? Não adianta você olhar, a pessoa quer olhar assim só notícias. Muita gente já nem olha as notícias, né? Não, vou só na análise técnica. Não, tem que olhar notícias para fazer um calendário econômico, se não vai ter alguma coisa que vai movimentar, porque as pessoas vão manipular, vão especular de acordo com as notícias que vão sair. Mas tem muito mais outras coisas que você tem que ficar de olho também, então tem que ficar, muita coisinha. Daqui a meia hora tem uma coisa, por exemplo, as três janelas da Petax, porque às vezes eles podem querer os bancos ali se beneficiar ali fechando uma Petax maior, uma Petax menor, tem o preço do ajuste, eu quero fechar o ajuste um pouco para cima, um pouco para baixo, então tem que ficar de olho em todos esses horários aí, é muita coisinha, isso está chegando aquele horário, aí tá tendo um movimento às vezes,
algum player puxando o movimento contra a sua análise, só para fechar uma petax maior, para diminuir um ajuste. Então tem que ficar de olho em muita coisinha ali. É muito player querendo manipular ali, por ser um mercado um pouco menor, né? Digamos assim, relativamente menor. Fora alguns ruídos também de empresas, né? Dá um ruidinho numa empresa, já puxa o índice todo, né? Já dá alguma coisa assim, Sim, isso acontece ali, já. acontece muito. Acontece É. principalmente e a gente tem eu digo que são empresas escandalosas, Uhum, né? Que é a Petrobras e a Vale. uhum. A Petrobras e a Vale são extremamente escandalosas, principalmente a Petrobras, E que está muito né? Que exposto ao também governo, né? muito exposto, né, ao cenário político Uhum. econômico. Então, eu já vi a Petrobras dar pulos de 10% para cima e para baixo em fração de segundos. E aí leva E o o índice junto. estrago que faz no índice quando vem um Uhum. movimento desse. E a gente fica sujeito a toda essa volatilidade absurda. Aqui, o que eu concordo com algumas pessoas que dizem que o nosso índice aqui, o índice futuro da Bolsa Brasileira, é o ativo mais difícil do mundo para ser operado. Eu Uhum. concordo com isso, porque eu tenho experiência com ativos do mundo todo. E, sem dúvida nenhuma, o que eu acho mais difícil de você ter resultado é justamente o nosso aqui. Índice Isso é. Futuro Bolsa Brasileira. Agora me tira uma dúvida aqui. Pessoal, muita gente que eu estou entrevistando aqui, o pessoal já tá ficando meio futurista ali. E futurista não, porque a gente no Brasil já é um pouco atrasado quanto a isso. Mas tem muitas ferramentas ali no Forex que para explorar, tipo robô, copy trading. Sabe, tá começando a entrar para esse lado também? Como é que tá? Tem alguma expectativa? Começar a ir para esse lado também de robô, copy trading? Sim, nós trabalhamos com isso porque hoje eu tenho uma equipe, né? E Ah, a então gente você já opera. faz. Sim, nós temos uma equipe hoje, a gente chama aí carinhosamente Equipe A. Um abraço para todos vocês que estão assistindo aí, pessoal da minha equipe. E dentro dessa equipe nós temos o meu grande amigo Júlio, o Júlio Uhum. Bussoli, que é um baita de um programador. Hoje também é um rapaz que se dedica ao mercado em tempo integral. Mais um dos profissionais de mercado que fazem parte hoje da minha equipe. E o Júlio tem me ajudado muito, porque eu sou muito criativo, eu consigo criar indicadores, regras de coloração, robôs, mas eu não sei programar. Uhum. E graças ao Júlio, que é programador e faz parte da minha equipe, hoje a gente produz muita coisa. Então, a gente tem dezenas já de robôs programados, indicadores, regras de coloração, e eu adoro fazer isso, adoro. Eu adoro buscar padrões gráficos que podem ser operados e, em cima desses padrões, criar essas ferramentas. E eu acredito que seja, como você falou, o futuro do mercado financeiro. Eu acho que em breve a gente não vai mais conseguir operar manualmente. Uhum. A gente vai, até É. por uma questão de tempo e outros compromissos, a gente vai ter que ter ferramentas automatizadas para deixar o mercado, entre aspas, funcionando sem a nossa presença. Então, eu acredito sim que esse seja o futuro do mercado. Tá? Olha, eu falo. Eu sei, eu costumo falar com o pessoal. Assim, o tanto que assim, que sua mente fica mais leve quando você bota a estratégia e deixa um robô rodando. Porque quando você faz, principalmente essas estratégias de muito curto prazo, né? Ali no M5, Uhum, M1, sim. M15, Uhum, você fica olhando ali, tá indo na minha posição, acho que eu vou sair antes. Aí tá chegando no seu alvo, acho que eu vou sair antes, acho que eu vou sair antes. Você fica ansioso. Aqui, isso te consome. A verdade é essa, isso te tira um pouco de energia. Aí tá chegando no meu stop, tá chegando no meu stop, tá chegando no meu stop. Te tira um pouco de energia. Você vai estopar o negócio, tá chegando e vai estopar, ok. Mas você fica, mas até estopar, fica, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Então, assim, quando você bota num robô, isso tira todo esse lado, assim, e você deixa confiar, você confia ali. Porque quando você vai fazer uma estratégia, você fala, tô entrando aqui nessa operação. O alvo é ali, o stop é aqui. É isso. Não tem, é pura matemática e ponto. Chega ali, vai bater ali é, e foi. Só que você fica sofrendo o processo. é. Entendeu? Você E fica sofrendo o processo. Isso é uma coisa psicológica. O robô, ele te tira isso. Então tira fica aí muito e mais tranquilo. o fator emocional é o grande problema do mercado, principalmente no day trade, né? Nós falando também da minha equipe,
nós temos mais um cara muito importante que é o Marcelo Vasconcelos. O Marcelo, ele é Hum. psicólogo clínico, professor, inclusive, lá em Maceió, da Faculdade de Psicologia e trader profissional. Então veja que legal, né? Ele opera conosco todos os dias. Então nós temos um psicólogo junto com Uhum. a gente e a gente faz inclusive algumas sessões de psicoterapia em Ó. grupo com ele. E o Marcelo ele sempre fala que o grande problema é você equilibrar a cabeça do trader. A parte técnica é fácil de você aprender, de você dominar, de você conhecer os conceitos. Tudo isso é fácil. Mas o problema é o fator tripa, como fala o Serjão Sacani. O fator tripa é o que complica com tudo. Quando você coloca o ser humano na jogada, e o ser humano, você sabe, nós somos animais emotivos, emocionais. O ser humano não é um animal racional, como fala. A última coisa que a gente é racional. Nós somos animais emocionais. E é isso que acaba, muitas vezes, acabando com tudo e fazendo com que a pessoa tenha resultados terríveis no mercado financeiro, né? Então, as metodologias automatizadas, elas vêm para tentar sanar um pouco dessa dificuldade comportamental que muitas pessoas têm. O caminho é esse. Isso é muito bom. Tem algumas pessoas que eu entrevistei que elas estão passando mais pro caminho de ser um gerenciador de robôs, Exato. entendeu? Então, Exatamente. ok, você entende trade, mas você sabia mais analisar os resultados, tirar um daqui, mudar por Uhum. outro, entendeu? Gerir o capital, controlar o risco. Botar um pouco Exatamente. para esse, um pouco para esse, você vira Exatamente. Isso um aí. gerente ali, né? Ali, Exatamente. mais um gerente ali, né? Agora, você falou que tá com uma equipe grande. Me conta um pouquinho do seu canal no YouTube, o que você lança Pois lá? é, o canal começou com a pandemia, né? Na Hum. época da pandemia, eu fiquei meses sem poder trabalhar, né? Eu ainda era dentista na época, né? Eu não podia trabalhar. Foram meses com o consultório fechado. Foi um E, momento rapaz bom, do né, céu, pandemia, porque todo mundo foi para a internet, então aumentou muito a então, visibilidade. pois é, só que terrível, né? Você ficar em casa naquela angústia. A minha esposa ficou muito mal. Ela perdeu a mãe, perdi a minha Hum. sogra, então ela teve até, a minha esposa teve até início de síndrome do pânico naquela época, porque ela tinha muito medo que eu fosse pro consultório e eu acabasse também ficando doente. Então foi um período muito difícil. E a gente aprisionado em casa, eu até como terapia, falei, eu vou começar um canal no YouTube. Vou fazer um canal, porque eu já estava bem envolvido com o mercado, isso foi em 2020, né? Começo de 2020, eu já bem envolvido com o mercado, falei, eu vou começar um canal no YouTube, porque pelo menos eu vou ocupar minha cabeça e vou ter com o que me envolver. E ali eu comecei a gravar alguns vídeos. O meu canal hoje é um canal pequeno, é um canal com 25 indo para 26 mil inscritos. Opa. Mais um canal que cresceu de forma totalmente orgânica. Eu nunca fiz um único impulsionamento dele e me dedico a ele hoje com bastante afinco. E foi justamente graças a esse canal que eu comecei a conhecer pessoas. Algumas pessoas começaram a se aproximar de mim e eu comecei a criar uma equipe. E a gente foi aos poucos, né, passando a operar juntos, a estudar juntos, e eu percebi que isso fazia com que todos se desenvolvessem ainda mais, dentro cada um, claro, da sua atividade. E hoje eu não opero mais sozinho, nunca, jamais. Sempre quando eu estou operando, eu estou com o Zoom acionado e eu estou com um grupo de 30, 40, às vezes 50 pessoas junto comigo o tempo todo. E isso ajuda bastante também até na questão comportamental, porque você estando ali com outras pessoas passando pelas mesmas dificuldades, enfrentando as mesmas lutas, as mesmas Uhum. guerras que você ali, você consegue dividir um pouco esse fardo pesado, né, do mercado. Então, isso foi uma coisa muito boa para mim e veio graças ao canal do YouTube. Foi graças ao canal do YouTube que eu consegui desenvolver esse grupo, né? A gente chama de carinhosamente aí de equipe A. A gente faz alguns eventos juntos também. A gente se reúne lá em São Paulo. Já fizemos um em setembro. Vamos fazer o nosso encontro de final de ano agora, dia 16 de dezembro, lá em São Paulo novamente. Então a gente se reúne, faz um dia de palestras, estuda
lá depois vai numa churrascaria lá para confraternizar. Então esse grupo hoje é uma das alegrias que eu tenho na vida, é poder conviver com esse pessoal aí todo dia. Olha, E pessoas do muito. mundo inteiro, viu? Pessoas do É, mundo inteiro. legal. Nós temos o Renato lá na Nova Zelândia, nós temos o Moraes lá no Japão, a gente tem aí nos Estados Unidos também a gente tem algumas pessoas que participam do nosso grupo. Então, por incrível que pareça, a gente tem membros aí que estão esparramados pelo mundo. Não, é muito legal operar assim em grupo. Assim, eu sempre gostei de deixar pelo menos uma sala ao vivo, né? Igual, vou assistir uma sala ao vivo que deixa ali, pelo menos eu tô vendo ali uma pessoa falando ali o tempo todo, conversando sobre o que tá acontecendo, e o pessoal interagindo no chat. Então, eu sempre gostei, você não se sente sozinho. Eu acho muito importante isso. Você, pô, É legal, tá todo mundo olhando a mesma coisa. Tá todo mundo olhando o é mesmo legal. gráfico. Então, pô, Uhum, vamos conversar sobre aqui e tal. Presencial é mais especial ainda. Eu já tive algumas é verdade. oportunidades de fazer algumas imersões ali de uma semana presencial. Eu sei que é muito difícil, porque, é, assim, você é dentista. Eu arriscaria dizer que nenhum amigo seu de antes, assim, faz isso também. São os amigos que você construiu depois que você começou a fazer isso, Sim, né? Mas, assim, próximo, meu vizinho, meu amigo, próximo ali de não, infância, ninguém faz, entendeu? Ninguém nem não. sabe, né, sobre isso, entrou. Então, é difícil você conseguir fazer alguma coisa presencial. Já tive algumas oportunidades em alguns lugares físicos que eles montam ali. Eles montaram um grupo, montou para isso, e aí todo mundo levava o seu computador, e era um telão mostrando ali as notícias, era bem legal. E já tive a oportunidade de participar de algumas mentorias presenciais, de uma semana ali também, que é todo mundo, um salão gigantesco, todo mundo junto, telão. Então, é muito bacana. Você alguma vez já tem um grupo aí, o pessoal faz junto aí, já participou alguma coisa assim presencial quanto a isso? Sim, nós fazemos com esse grupo meu mesmo. Só que nós Presencial, todo mundo fizemos um junto, na mesma sala? presencial. Aí. Sim, todos juntos na mesma sala. E Aí é teremos mágico. agora em dezembro, vamos fazer mais uma vez. Tá? Uhum, Eu tenho incentivado isso também, justamente para unir mais o grupo, uhum, porque eu considero hoje esse nosso grupo muito valioso. A gente tem cabeças brilhantes ali, e eu costumo dizer que aqueles que estão mais acima puxam os que estão mais para baixo, todo mundo cresce junto. uhum. Então, até para o objetivo de você agregar mais amizade, mais união às pessoas, eu acho válido esses encontros presenciais. Eu pretendo fazer em São Paulo a cada 2 meses. Eu Uhum. pretendo fazer alguma coisa nesse sentido lá. Tá? Olha, muito. Inclusive, o que que eu faço? Porque existe custo para fazer isso. Né? Não é barato. Você locar sala É com caro. equipamento de Ah, não, transmissão, mas com você não internet, com cobra? coffee break. Não, não tem Eu um. Todo mundo tem. cobro, eu cobro, Ah, não, eu todo mundo cobro, tem eu, que. eu faço eu faço um rateio do custo. Sim, sim, exatamente. É caro. Porque não é, eu não tenho objetivo de ganhar dinheiro com isso. Uhum, O objetivo é maior do que o dinheiro. O uhum. objetivo é o fortalecimento e o desenvolvimento do grupo. Então, fica cenzão para cada um, É, é o valor do coffee break. e agora eu vou falar, é assim, é engraçado porque na hora que você fala pessoalmente com os outros, quando o mercado, você tem um linguajar ali de mercado, porque assim, a gente quer falar disso o tempo todo, né? A gente vive isso. Então, Hum, a gente quer sair vai ter Thanksgiving, vai ter Natal. A gente quer pegar e conversar sobre isso. A gente quer falar isso com os amigos, vai sair. É o assunto que a gente gosta de conversar. Só que não consegue conversar com ninguém, porque o pessoal não sabe nem o que é uma taxa de juros. A gente tá vendo as coisas não, acontecendo. não Pô, dá. o presidente tal foi eleito, agora traz a taxa de juros, agora baixou a taxa de juros. A gente quer falar com isso. Os caras, pô, não sabe nem o que aconteceu, não sabe acompanhar nenhuma notícia, as notícias acontecendo, ali, ó, tá tendo conflito, isso vai impactar aqui economicamente, a pessoa não consegue Ah, entender, então você não consegue isso ter essa você. conversa. Mas É, você mora nos Estados Unidos. Aqui uhum, é pior, cara. Aqui no Brasil, até pessoal de nível universitário. uhum. Não, Se não você consegue, não pegar, a conversa, pessoa não sabe que é taxa Selic, não. cara. É, Não sabe. uhum, O brasileiro, ele foi deixado de fora do mercado. uhum, O mercado é algo inalcançável para a maioria dos brasileiros. Por isso, aqui, eu considero o mercado do mercado financeiro virgem uhum, no Brasil. uhum, Pelo número de pessoas hoje que estão operando, que têm acesso, que têm conhecimento a isso.
A gente tem um campo gigantesco de trabalho dentro do Brasil. Uhum. E dentro desse campo gigantesco de trabalho, as empresas sérias, os professores sérios, aqueles que promovem cursos sérios, vão ter um crescimento exponencial. Você pode ter certeza disso, porque o ambiente é favorável, porque as pessoas não conhecem. É, E aqueles eu. que vierem a conhecer da maneira correta vão crescer, vão se desenvolver e vão ter longevidade dentro do Uhum. mercado. Todos os encontros, esses encontros que eu participei, é engraçado que, por exemplo, tem encontros que eu participei há 3 anos atrás, 4 anos atrás, assim, dessa forma, e assim, todo mundo na época iniciante. Só que você vê que dali, você cria um networking ali, pô, sabe, porque, beleza, opera ali e tal, depois vamos para um happy hour, vamos beber e tal. Aí você faz amizade, vai trocando ideia, vai conversando. E depois dá 2 anos, você vê que todo mundo cresceu nesse meio. Essa galera vai ficando grande, vira um network forte, porque o pessoal vira isso aí. Um abriu um canal no YouTube, o outro começou a trabalhar com outro cara na equipe lá tal, do outro youtuber, não sei o quê. O pessoal vai crescendo e vira um network grande. É bem bacana isso. Recomendo muito essas interações assim pessoais, porque quando você fala. Primeiro que é muito diferente você falar com isso pessoalmente com as pessoas. A gente só fica na internet. Quando você fala pessoalmente, você fala: caramba, tô conversando com uma pessoa aqui É, pessoalmente sobre isso, que loucura. É diferente mesmo. é. Porque não é normal. Você encontrar com a pessoa pessoalmente, não é normal, é difícil. Então, e aí depois você vai fazendo networking com gente do Brasil inteiro. Você vai num evento desse, um monte de gente que veio de cada lugar. Inclusive, eu fui para alguns eventos desses, vim saindo daqui. Eu saí daqui dos Estados Unidos e fui para ir para o Brasil para ir em evento desse. E aí fiz amizades ali que hoje em dia eu vejo que cada um tá com uma parada legal, grande, entendeu? Crescendo, entendeu? Depois você vai trocando figurinha. É engraçado, o pessoal vai crescendo mesmo no meio. No início ali é todo mundo iniciante, mas depois você vê que o pessoal vai evoluindo, vai crescendo, e aí todo mundo vira um grupo, você acaba virando um networking forte ali. Por isso que eu falo que o mercado financeiro ele abre uma porta de um universo gigante na tua frente, Uhum, uhum. né? Algumas pessoas acham que o mercado financeiro é day trade. Gente, É. olha o que nós estamos conversando aqui. Quantas possibilidades Abre você tem muitas dentro do portas. mercado financeiro, né? Abre Abre muitas portas. muitas portas. Você E eu tenho trabalhado de forma incisiva aí para abrir a mente das pessoas para isso. Fabrício, agradecer mais uma vez aí a presença e pedir para você deixar um recado aí para quem está começando no Forex e deixar também suas redes sociais, como é que a gente encontra ali seu Instagram, seu YouTube. Então vamos lá. O recado que eu queria deixar para todos é uma frase que eu falo todos os dias para as pessoas que operam comigo e aqueles que me procuram. Experimente operar o Forex. Eu vou mandar fazer um quadro escrito isso Uhum. e vou colocar aqui atrás. Experimente operar o Forex, pelo amor de Deus. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. E para quem quiser me procurar aí nas redes sociais, no YouTube basta procurar por Dentista na Bolsa, que você vai encontrar o meu canal. Lá são mais de 2.000 vídeos que eu tenho hoje no canal lá. Nem eu não sei como é que eu consegui fazer tudo isso. E o Instagram também, é só procurar pelo meu nome, Fabrício Chafransky, o Chafransky é com SCH no começo, que me acha no Instagram lá, dá para bater um papo comigo lá. Não, legal, legal. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Brigadão, Fabrício, mais uma vez. É Um isso. abraço. Abraço. Valeu.